Bom dia. Que bom que a gente está aqui cedinho para poder estar na companhia de Deus e dos nossos irmãos também. Estamos nos 10 dias de oração, em especial a temática desses 10 dias é sobre família e sobre como a gente pode aplicar isso à nossa vida pessoal e à nossa vida em família também. O assunto e o tema de estudo de hoje, do segundo dia, é sobre perdão. Perdão é um tema mais do que importante para a gente nos dias de hoje. Porque a todo momento a gente falha com pessoas, pessoas falham com a gente, e a gente precisa perdoar e precisa ser perdoado também. E eu fiquei pensando bastante nesse assunto. Seja nas coisas grandes da vida ou nas coisas pequenas, o perdão ele é necessário. Eu estava lendo uma história em um site de uma mulher chamada Maria, que ela era casada com o senhor Edmundo. Eles tiveram 4 ou 5 filhos. E quando os 3 filhos casaram, mais velho, ela tinha 2 filhos mais novos, o Edmundo, ele fugiu com outra mulher. Ele abandonou, ela chegou a passar fome, a querer tirar a própria vida. E foi um período muito triste. Ela comentava ali no site quanto ela sofreu, quanto ela penou. Até que um dia, o Edmundo ficou muito doente. A mulher que ele havia se casado novamente o abandonou e deixou ele nesse momento. E aí ele ficou sem ter quem cuidasse dele. E ela demonstrou, ela se converteu, encontrou solução, ao lado de Deus. E ela começou a buscar e pensar que ela queria perdoá-lo e cuidar dele nesse momento. Os próprios filhos foram contra, muitas pessoas foram contra, mas ela sentiu no coração dela o desejo de fazer aquilo. E ela cuidou dele, ela conta que cuidou dele até o momento que ele morreu. E ela relatou uma frase que eu achei muito interessante no testemunho que ela escreveu na internet, que ela disse assim: "O que eu aprendi e quero deixar como exemplo para meus filhos e netos é que o perdão é libertador, principalmente para quem o dá. Ele nunca me pediu perdão ou desculpas por tudo que tinha feito, mas eu decidi perdoá-lo mesmo assim, e a maior beneficiada fui eu." Quanta gente não tem a aprender com a Dona Maria, né? Às vezes, por tão pouco, por tão menos, a gente, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, a gente fica com aquele rancor no coração, com aquela tristeza, com aquele sentimento negativo. A gente vive num mundo de pecado, e desde que Adão e Eva cometeram pecado, a gente está suscetível a erros, a falhas e a falhar com pessoas também. Diariamente, as pessoas falham com a gente precisa perdoá-las. Na nossa família, isso acontece constantemente. Só que diariamente a gente falha com pessoas também. E aí entra um segundo aspecto. Será que a gente consegue se perdoar também? Muitas vezes a gente não lança sobre as pessoas as responsabilidades delas, e às vezes não precisamos perdoar porque alguém faz algo negativo com a gente não reconhece a falha das pessoas, e isso está errado também. O perdão não é você ignorar as falhas das pessoas, mas reconhecendo essas falhas, você, pelo amor que Deus concede, conseguir perdoar essa pessoa. Só que alguns de nós, às vezes, temos problemas emocionais, às vezes situações mal resolvidas, e eu noto isso na minha vida em vários momentos, onde pessoas falham comigo e eu não querendo reconhecer isso, eu trago e começo a me culpar. E aí um segundo aspecto do perdão que é muito importante nos dias de hoje também é a gente saber perdoar a nós mesmos. Será que a gente perdoa as outras pessoas? Será que a gente perdoa a nós mesmos quando a gente comete falhas? Essa noite aconteceu um negócio curioso. Eu tive um pesadelo muito, muito pesado. O meu irmão passou as férias comigo aqui, ficou um mês com a gente. E eu não sei como, nem lembro a situação, mas eu lembro que eu estava com meu irmão e a minha esposa, e aconteceu um acidente e meu irmão morreu, no meu sonho. E eu chorei muito, muito mesmo. E eu me sentia culpado por aquilo. E falei, por que aconteceu com ele? Por que não aconteceu comigo? E eu lembro em vários momentos, em um momento até uma pessoa chegou e falou, pastor, confie em Deus, no meu sonho, né? Meu sonho foi... E eu falei, não consigo, era para eu ter feito algo. E eu acordei pensando, poxa, é bem disso que eu vou falar. Quantas vezes a gente não se perdoa também? Sabe, um dos maiores problemas do perdão, e até o nosso guia dos 10 dias de oração fala sobre isso, é a gente não reconhecer a nossa própria pecaminosidade. É a gente não reconhecer o quão pecador nós somos. Isso especialmente quando a gente tem que perdoar alguém.
Quando uma pessoa falha conosco, a tendência natural do nosso coração é a gente se considerar superior àquela pessoa. Teve um dia que um jovem veio falar comigo. Chegou, estava fazendo uma atividade, ele chegou ali conversando, meio um assunto, sabe, nada a ver e tal. E eu percebi que não era disso que ele queria falar. E aí fui cavando, e ele falou, olha, fulano pisou na bola comigo. Fulano é isso, é aquilo, e começou a falar dos erros que um amigo tinha cometido com ele. E aí falou, olha, eu vou até te contar. E começou a me contar, dia tal. E quando ele estava contando, não sei de onde veio esse pensamento, eu falei, olha, eu não quero ouvir, desculpa. E ele até ficou assim, poxa, estou querendo me abrir com o pastor. Eu falei, não quero ouvir. Vai resolver você falar comigo? Não, mas olha, mas é que... E eu percebi que no fundo, a intenção daquele jovem não era resolver o problema, não era pedir uma ajuda para poder resolver, mas era trazer para mim o erro que a pessoa tinha cometido para que eu também ficasse com raiva da outra pessoa. Aí eu conversando, cavando, eu falei, você já pensou nos erros que você comete com outras pessoas? Não, como assim? Você me disse que fulano fez isso, isso e isso com você. Você nunca fez isso, isso e isso com outras pessoas? Aí a história começou a mudar, né? Ele já começou a ficar incomodado, querer sair da conversa, querer ir embora. E eu falei, olha, um dos grandes problemas que nos impedem de perdoar outras pessoas é quando a gente não entender o quanto nós necessitamos de perdão. E eu vejo isso na minha vida também. Quando alguém falhar com você, especialmente na família, algum membro da família, sabe, busque refletir e pensar, será que eu já falhei com essa pessoa também? Quanto eu necessito ser perdoado pelas outras pessoas e por Deus no meu dia a dia? Quando alguém falha conosco, geralmente a gente se coloca acima dessa pessoa. E quando a gente está acima de alguém, é impossível haver perdão. Que a gente olha para baixo. A gente precisa baixar um pouquinho, reconhecer as nossas falhas. As pessoas erram também. Ele errou isso, mas eu também falho com outras pessoas. Estamos em situação semelhante diante de Deus, e aí o perdão vai ser muito mais fácil de ser concedido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, você que trouxe, você que tem ela no celular, que tem um exemplo muito interessante, uma lição muito boa sobre perdão para nós. Lucas, capítulo 7. É um texto que não está no nosso guia de estudo dos 10 dias de oração, mas ele completa bastante o que a gente está falando aqui hoje. Lucas, capítulo 7, no verso 36. Conta sobre um episódio que aconteceu com Jesus. Eu vou ler todo o episódio e a gente vai entender melhor o contexto. Lucas 7, verso 36 diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e o enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, a amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me desse ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E então disse a mulher: Perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu destaco e gosto muito do verso 47, quando Jesus diz: Perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem pouco perdoa, pouco ama. Quem muito perdoa, muito ama. Isso se aplica à questão de receber o perdão também. Quem reconhece a sua pecaminosidade e percebe o quão pecador é,
vai se sentir perdoado por Deus e vai amá-lo muito. Agora, quem entende pouco do quanto necessita desse perdão, vai amar pouco a Deus e vai, assim, também amar pouco e conceder pouco perdão. A gente geralmente, quanto mais longe nós estamos de Deus, menos a gente entende e percebe quão pecadores nós somos. Basta você, no fim do dia, fazer uma oração e pedir para Deus, pedir perdão e tentar pensar quais erros ou quais falhas você cometeu no dia. Quanto menos falhas a gente percebe, menos perto de Deus geralmente nós estamos. Isso não é uma regra, mas geralmente acontece. É igual no conhecimento. Na faculdade, primeiro ano, a gente chega lá achando que sabe tudo, né? Quanto mais você aprende, mais você percebe que não sabe nada. Com perdão é a mesma coisa. Algo que facilitará muito a gente a conceder o perdão na família, a reconhecer o quão perdoado nós fomos por Deus. Tem um aspecto também que está no nosso guia, que inclusive traz um texto de Ellen White, que fala sobre o sentimento de culpa. Um grande inimigo também do perdão é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele não ajuda em nada a gente em relação ao perdão. O sentimento de culpa, ele transfere para nós como que um remorso, e a gente tem que cuidar muito com ele. Ellen White comenta, e eu destaquei esse pedacinho no nosso guia de estudo, que diz assim: esse sentimento de culpa, ele só pode ser solucionado, né? Ela diz, ele tem que ser deposto aos pés da cruz do Calvário. O senso de pecaminosidade envenenou as fontes da vida e da verdadeira felicidade. Agora Jesus diz: deponha tudo sobre mim, levarei o seu pecado, eu lhe darei paz. Quando a gente comete falhas com alguém e a gente se sente culpado por isso, a gente não pode ficar remoendo isso, sabe? A gente tem que racionalmente, não, o que aconteceu? Isso, ok. Eu vou colocar isso sobre os pés de Jesus. E esse conselho de Ellen White é muito válido. Coloque diante dos pés de Jesus. Nós cometemos pecados, mas Jesus já pagou o preço desses pecados. E nós precisamos confessar e colocar esses pecados diante do nosso Deus. A gente precisa resolver os problemas, a gente precisa resolver as situações. Sempre que acontecem dificuldades, a gente precisa buscar resolver. O que está acontecendo? Qual foi a falha? Buscar resolver tanto com Deus, confessando o nosso pecado, quanto com as outras pessoas também. Como no caso do jovem que falou comigo, às vezes a gente se vicia em remoer, em ficar nutrindo. Isso acontece muito na família. Às vezes alguém falha com outro e a gente fica ali, parece que não quer resolver. Mas a Bíblia, ela é clara em dizer, se alguém falha, se você tem algum problema com alguém, procure essa pessoa e vá resolver com ela. Converse, resolva, para que a situação fique clara e fique tudo resolvido. No nosso guia tem um texto também que diz assim: embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido, nem a esposa devem abrigar o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro o que é possível. Todos devem cultivar a paciência, praticando a paciência, sendo bondosos e perdoadores. O verdadeiro amor pode ser mantido quente no coração e se desenvolverão qualidades que o céu aprovará. Busque resolver. Quando alguém falha com você ou você fala com alguém, peça o perdão para Deus, conceda o perdão de Deus e vá conversar com a pessoa. Resolva com a pessoa. Não caia, a gente não deve cair no erro de querer difundir mais o erro falando com outros, não. Vamos usar a fórmula bíblica de resolver conflitos, que é buscar a pessoa e conversar. Se ainda assim não resolver, busque e converse de novo. Se não resolver uma terceira vez, chame uma ou outra pessoa e converse uma terceira vez. E só aí a Bíblia diz que nós estaremos livres da responsabilidade de conversar para resolver o problema. Muitas vezes as pessoas falham conosco e quando isso acontece, eu vejo como uma oportunidade que Deus está nos dando de ajudar a outra pessoa a crescer. Em vez de nutrir um sentimento negativo, quando nós vamos, conversamos e seguimos o conselho bíblico, nós estamos sendo instrumentos de Deus para ajudar aquela pessoa a crescer e se desenvolver. E quando a gente não permite o perdão e não busca resolver a situação, nós estamos impedindo o crescimento da pessoa e não estamos sendo usados por Deus também. Um último texto que eu separei aqui é um conselho prático sobre perdão. Ellen White comenta aqui: no período da noite, indague cada membro da sua família o próprio coração. Seja endireitado todo o mal cometido. Se durante o dia alguém procedeu mal contra outro ou proferiu palavras injuriosas, busque o transgressor perdão daquele a quem ofendeu. Muitas vezes se sofre de fobia de ofensas e criam-se incompreensões e aborrecimentos que não têm razão de ser.
Se for dada a oportunidade, aquele que é suspeitado de haver procedido mal, poderia ele dar explicações que produziriam alívio nos demais membros da família. Ellen White comenta no nosso guia dos 10 dias de oração que uma ferramenta contra o rancor na família é o culto familiar. Achei interessante, nunca tinha pensado por esse lado. Ela fala que todos os dias é importante a família a gente ter um momento de culto familiar, de manhãzinha e no fim do dia. E ela fala que no fim do dia, no momento onde você estiver fazendo culto com a sua família, que vocês se perguntem, será que aconteceu alguma situação hoje que não ficou bem resolvida? Será que eu estou guardando algum rancor de alguém? Alguém está guardando algum rancor de alguém aqui? Tem algo que ficou em aberto hoje? E ela comenta que isso pode abrir espaço para um diálogo, para uma explicação, e a gente pode ver que, por outra ótica, algo que aconteceu durante o dia. E que no fim do dia a gente possa resolver as nossas situações. Gostei desse conselho. Que a gente faça o culto familiar, que a gente tenha um momento ali no fim do dia, uma rápida oração, uma leitura da Bíblia, que a gente se pergunte, aconteceu algo hoje, está tudo bem com todo mundo? E aí a gente possa resolver as situações que ocorrem na nossa família. E que a gente se pergunte isso também na nossa própria consciência. Na hora de dormir, será que hoje eu falhei com alguém? Será que hoje alguém falhou comigo? Será que tem algum sentimento aqui dentro que talvez eu não identifiquei? E a gente, no mesmo momento, pedir que Deus nos ajude a resolver essa situação, para que não fiquemos com aquele senso no nosso coração, aquele senso de culpa. O maior antídoto e a fonte maior de cura é o amor de Cristo. O amor de Cristo, e ela comenta no Ciência do Bom Viver, página 115, o amor de Cristo, o amor difundido por Cristo, por todo ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por ele são despertas para a atividade as mais altas energias do ser. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Esse amor implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo. A alegria que comunica a saúde à vida. Que esse amor possa entrar no nosso coração e que o amor de Cristo seja a razão pela qual nós perdoamos os outros e nos perdoamos também. Resumindo o que a gente conversou nessa manhã, o pecado entrou no mundo, e isso faz com que a gente fale com pessoas, as pessoas falem conosco, mas a gente não pode dar espaço para o sentimento de culpa ou para os sentimentos negativos. A gente deve aceitar o perdão de Deus, reconhecer o quão pecador nós somos e assim conceder o mesmo perdão que Deus concede a nós mesmos também e às outras pessoas. E que o amor de Cristo seja a fonte maior pela qual esse perdão possa passar por nós e chegar às outras pessoas. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Que o perdão de Deus possa alcançar o nosso coração e que nós também sejamos condutos de perdão para todas as pessoas que entrarem em contato conosco. Hoje o nosso motivo especial de oração é para que Deus desenvolva em nossa família um espírito perdoador. Que Deus desenvolva na gente um espírito perdoador. A gente vai ter agora um momento que nós tivemos ontem também, que é o momento de oração. Um momento onde você vai poder conversar com Deus e colocar diante de Deus aí todas as suas necessidades e conversar um pouquinho sobre ele. Será que você agora, enquanto a gente estava conversando, você percebeu que precisa perdoar alguém? Será que você percebeu que precisa ser perdoado por alguém? A gente vai poder conversar sobre isso com Jesus agora. E nós vamos usar os 7 minutinhos de oração. Alguns aqui já sabem, ontem nós fizemos, a gente vai fazer hoje de novo também. É um guia preparado por um pastor americano, Joseph Kinder, que ele sistematizou 7 momentos de oração para a gente poder orar 7 minutos. Não é uma regra, mas é um guia interessante, porque às vezes a gente começa a orar e só pede ou só faz uma ou outra coisa. E é um guia bem legal que a gente vai seguir nessa manhã de novo. Os 7 minutos se dividem em 7 partes. O primeiro minuto, louvor a Deus. Você vai louvar a Deus, louvar a sua misericórdia. Simplesmente engrandecer o nome de Deus. Nesse momento, geralmente, a gente exalta os atributos de Deus, os adjetivos dele, sabe? Muitas vezes a gente já começa a oração já pedindo. Não, comece louvando a Deus. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente, o Senhor... E tente buscar na sua mente atributos de Deus. A gente reconhecer o tamanho do nosso Deus vai ajudar a reconhecer o nosso tamanho também. Então, nos nossos 7 minutos, eu vou dar um momento aqui. O primeiro minuto vai ser de louvor a Deus. Vou explicar todos, depois a gente faz um por um. O segundo minuto vai ser de gratidão. Eu vou falar aqui da frente, agradeça a Deus nesse momento. E você só vai agradecer.
Tente não pedir, tente não fazer outra coisa. Unicamente agradecer. Deus, obrigado pelo dia, obrigado por estar acordado, obrigado por isso. E se acabarem os motivos, busque na sua mente. Será que tem algum outro motivo pelo qual eu preciso e posso agradecer a Deus? Apenas agradecer. Terminando um minuto, eu vou falar, olha, agora é o momento de pedir perdão. E a gente precisa incluir mais esses momentos na nossa oração. Geralmente a gente faz por atacado, né? Senhor, perdoe os meus pecados. Mas a gente nem pensa em quais são. É um momento de pedir perdão, onde você vai pedir perdão por pecados, por falhas que talvez você cometeu. E se nesse momento não vier nada na sua mente, você se pergunte para Deus, fala, Deus, será que tem algo que eu preciso ser perdoado, que talvez eu não percebi ainda? Peça e permita que o Espírito Santo mostre, que muitas vezes ele vai impressionar a gente de situações que talvez a gente nem percebeu. O quarto minuto é pedir orientação. Você vai unicamente pedir orientação pelas decisões, pedir que Deus guie a sua vida. Será que nesse momento tem alguma decisão que você precisa tomar, que você precisa que Deus te oriente? Peça orientação, peça que Deus guie e conduza a sua vida. O quinto minuto é intercessão, onde você vai orar pelas outras pessoas. Somente orar pelos outros. Não peça nada por você. Orar por familiares, por amigos, por desconhecidos. Orar pelas outras pessoas. O penúltimo minuto, aí sim você vai orar sobre você. Você vai contar sobre os seus projetos, contar sobre como está o seu coração, como você está se sentindo hoje, talvez pedir alguma coisa que você esteja precisando. No penúltimo minuto a gente ora por nós. E depois é um minuto de silêncio, onde a gente fica em silêncio, busca manter a nossa mente limpa, para que, se Deus quiser falar algo para nós, Ele possa falar. Muitas vezes Ele fala no nosso ouvido, às vezes Ele vai mostrar, vai impressionar a gente com alguma coisa, e às vezes simplesmente vai ficar em silêncio, para que a gente possa perceber e digerir tudo que a gente conversou com Ele. 7 minutinhos. Louvor, agradecimento, perdão, orientação, intercessão, orar por você e um momento de silêncio, tá bom? Quero convidar todos agora a se colocarem de joelhos. Se você não puder, preferir ficar sentado, pode ficar sentado mesmo. E a gente vai fazer essa oração junto. Eu vou dirigir aqui da frente, falar, olha, agora é o momento disso. E quando terminar esse minuto, eu falo qual é o próximo momento. Então, até eu falar, permaneça ali no momento anterior, mesmo que tenha acabado o assunto naquele sentido, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro minuto, louvar a Deus. Louve a Deus nesse momento. Seus atributos, o que Ele é e o que Ele faz por você. Louvor a Deus. De agradecer a Deus. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele concedeu a você. Somente agradeça nesse segundo momento. Era um momento de pedir perdão. Peça perdão para Deus por alguma falha, algum pecado que você cometeu no dia de ontem, ou essa semana que você ainda não falou para Ele.
Peça que Ele te mostre, talvez alguma falha, talvez você nem se recorde, mas que precisa do perdão de Deus. Agora você vai pedir orientação. Conversar com Deus sobre decisões, talvez algo que você tenha que decidir, ou pedir que Ele guie os seus planos. Converse com Deus agora. Pedir orientação. Interceda por outras pessoas. Ore por sua família, seus filhos. Cite o nome deles e peça a bênção de Deus sobre outras pessoas nesse momento. Projetos pessoais, talvez o que vai no seu coração. Ore por você agora, sobre seus sonhos. Converse com Deus, abre o seu coração para Ele nesse momento, relativo a você e a sua vida.
Silêncio nesse momento. Fique em silêncio nesse último minuto. Não pense em nada. Abra os seus ouvidos e a sua mente para ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez ele queira falar algo com você nessa manhã. Silêncio. Jesus. Amém. Amém. Acabou que a gente orou quase uns 9 minutinhos. Às vezes é um pouquinho difícil até virar um hábito. Você percebe que algumas coisas você queria mais tempo, outras o tempo foi muito. Mas eu acho muito legal isso aqui para a gente ir se disciplinando a ter uma oração mais completa. Não apenas de pedir e de querer coisas de Deus, tá bom? É isso. Que Deus abençoe o seu dia e que a gente esteja aqui amanhã junto de novo.